Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos, boa noite. Hoje é o nosso hashtag 11, o nosso 11º encontro, dando continuidade aos nossos estudos, o Espiritismo na Arte, uma inspiração de Leon Denis, onde ele propõe a arte transcendental. Então a gente às vezes fala boa noite, porque o nosso programa é veiculado pela Rádio e TV Brasil Espírita, todas as terças-feiras, às 21h30, da noite, e nós falamos boa noite, mas nós sabemos que muitos dos nossos seguidores assistem o programa no dia seguinte, ou de manhã, ou de tarde. Tem o depoimento de algumas seguidoras nossas que assistem fazendo o almoço, ou seja, escutam, a respeito dos temas e fazem considerações, o que nos ajuda muito, nos inspira muito a continuarmos esse trabalho de falar de arte, lembrando a ajuda dos espíritos de Esteta e Massenet, que assistiram Leon Denis nesse trabalho, dando a informação que nós precisamos realizar a arte transcendental, ou seja, a arte contando com a ajuda de espíritos maravilhosos que estão sempre atentos aos trabalhos dos encarnados, quando esse trabalho tem um objetivo de crescer espiritualmente e fazer crescer os seus ouvintes. Então eu peço a Jesus nesse instante que me envolva com as suas vibrações amorosas, que permita que os nossos mentores e amigos, especialmente Leon Denis, possam estar conosco para que nós sejamos instrumentos do amor e da paz do Mestre que tanto necessitamos. Estamos vivendo um tempo de muitos desafios. Os desafios têm sido as dores das mais diversas que nos chegam, especialmente os portadores da mediunidade, que são mais sensíveis, estão sendo procurados, claro, porque o médium é aquele que tem uma luzinha, o ponto de Deus, como disse a doutora Dana Zohar no seu livro Inteligência Espiritual. Então os médiuns têm essa luzinha acesa que serve de atração, que atrai espíritos sofredores dos mais diversos, a fim de ajudá-los. Então toda essa nossa tentativa de fazer programas, essa Rádio Espírita, Rádio Brasil Espírita, cujo objetivo é a iluminação das consciências, é um objetivo nobre, um objetivo com Jesus, todos nós recebemos muita influência dos espíritos que precisam ainda mais do que nós mesmos. Então devemos permanecer numa atitude de paz, de confiança e ao mesmo tempo não esquecer da oração para nos fortalecermos mutuamente a fim de ajudarmos nesse tempo de crise, ajudarmos a nós mesmos e aos nossos irmãos da caminhada. E na semana passada nós fizemos um estudo muito interessante que Clarice Píncula Estes escreveu no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nós temos feito uma série de livros inspiradores, porque o conhecimento nos liberta, meus irmãos. Se nós buscarmos o conhecimento certo, que nos captura para longe, como diz Renoir, que Renoir diz assim: a arte é aquela que nos envolve, nos captura e nos leva para longe. Então ele definiu muito bem isso, muitos dos livros que a gente
leu ao longo da nossa vida, que foram muito inspiradores, por isso que eu estou fazendo uma série de livros inspiradores e compartilhando com vocês, porque esses livros criam movimentos novos nos nossos neurônios, fazendo com que a gente renove todas as células do nosso corpo. Por incrível que pareça, a alma, que é responsável por gerenciar todo o nosso cosmo físico, né, que é um universo particular, a gente, através do conhecimento, dos estudos, nós temos essa possibilidade de modificar o nosso cosmo orgânico. Então, na semana passada, como nós vimos o mito da mulher esqueleto, que foi vivenciado entre os esquimós, segundo a lenda, e ao mesmo tempo despertou nessa escritora, que é uma escritora junguiana, ela despertou nela os arquétipos em que Dr. Carl Gustav Jung, seguidor de Freud, escreve muito bem sobre os arquétipos que temos dentro do nosso psiquismo e que muitas vezes influenciam nas nossas decisões. Então ela falou do arquétipo da mulher selvagem, né, que todos nós temos dentro, e teve uma aceitação tão bonita, eu fiquei até surpresa, porque recebi, através do e-mail, do meu e-mail, muitas amigas que assistiram o programa, através do Zap também, elogiando esse estudo, que embora elas tenham lido também o livro há algum tempo atrás, não tinham prestado atenção na grandeza desses mitos que Píncula, né, escreveu com tanta sabedoria. Se vocês quiserem ver, está no hashtag 10 da semana passada. E também, se quiserem participar desse estudo desde o início, o ano passado nós fizemos 20 ensaios dentro do livro O Espiritismo na Arte, né? E estamos dando continuidade com o mesmo título, porque pretendemos fazer, influenciar a arte, seja ela qual for, influenciar os artistas, sensibilizar os artistas através desses conhecimentos renovadores. E para hoje eu escolhi um livro também muito, muito interessante. E vocês, mesmo os que já leram o livro, poderão recordar comigo a sensação que resulta da leitura desse livro. Vou dizer só uma frase dele, que vocês já vão saber qual é o autor. Ele diz assim: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Veja que coisa interessante, meus irmãos. Será que guerra é paz? Será que para a gente alcançar a paz necessitamos de tantas guerras, né? A guerra propicia a paz. A nossa liberdade propicia tanta escravidão. E a ignorância é realmente uma força? É realmente uma força? Olha que escritor inquietante, vamos responder isso tudo. O nome dele é George Orwell, claro que é um inglês, né? E ele, em 1939, ele publicou uma ficção, um livro de ficção, que ocorreria na cidade de Londres em 1984. Então ele escreveu para o futuro dele. Ele imaginou uma sociedade onde uma minoria esperta mantinha o poder e se perpetuava no poder através de um programa de massificação, onde a maioria não poderia ter acesso a nenhum tipo de cultura. E todos os passos dos indivíduos dessa sociedade eram vigiados e muito controlados. E isso deu origem ao termo Big Brother,
Agora falei uma palavra que todo mundo conhece por conta do BBB, né? Big Brother Brasil. Mas o Big Brother é um conceito que Orwell fala dessa minoria que toma conta do poder como um grande irmão, Big Brother, aquele irmão que protege, aquele irmão que nos conduz. Verdade é essa, quem de nós não pode dizer que teve um irmão com essas características? Aquele irmão mais velho, que assumiu o compromisso de ser o vigilante da família, de pegou o peso, né? Que na falta dos pais, ele que deveria, ou ela, que deveria gerenciar a prole. E essa figura de linguagem é muito interessante, porque o Big Brother é aquele irmãozão, vamos dizer, que você agradece a vida toda de ter recebido na sua vida. Aquele irmãozão que está sempre presente na sua vida, que te protege, né? Que te dá segurança na falta dos seus pais. Então, o Big Brother tem essa representação. E esse Big Brother, ele exercia uma vigilância, né, enorme. Essa elite tinha uma vigilância enorme, e hoje nós estamos vivendo um verdadeiro Big Brother. Onde quer que você vá, é câmera apontado para você em todas as direções, de acordo com o poder aquisitivo e a importância que a gente tem daquele núcleo. É extremamente vigiado. Então, hoje nós somos vigiados não só através das ruas, através das lojas, através do shopping, mas também somos vigiados através da internet. Todas as pessoas, os hackers, têm acesso ao conteúdo do que a gente pensa, e isso é tão fantástico, até na questão dos filmes que você costuma assistir, como eles sabem os filmes que você acessa para mandar filmes semelhantes, para você estar sempre consumindo no Netflix, por exemplo, né? Ou em outras plataformas quaisquer. Então, esse escritor, ele foi assim, quase que um profeta do que ocorreria no futuro. E o seu livro chama 1984. Ele escreveu para 50 anos depois, né? Porque ele escreveu esse livro em 1939. Olha que coisa interessante. E ele, resumindo o objetivo do livro, ele falou que o poder central tinha 4 ministérios. 1, 2, 3, 4. 4. Apenas 4 ministérios. Esses 4 ministérios eram o Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, o Ministério do Amor e o Ministério da Fartura. Olha que interessante. Verdade, paz, amor e fartura. Seria o que todos nós desejamos? Viver dentro da verdade, viver no ambiente de paz, viver recebendo e dando amor, viver em abundância, transformando a palavra fartura em abundância. Olha como que ele imaginou as palavras-chave que pudesse encontrar eco no coração das pessoas. O Ministério da Verdade se ocupava das notícias, das diversões, das instruções e belas artes. Tudo muito bem pensado. Quais seriam as artes, quais seriam as programações que as pessoas deveriam vivenciar, né? O Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. Porque quem ama, protege, cuida, organiza. Então, o Ministério do Amor cuidava
a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura, que gerenciava as atividades econômicas para que todos da coletividade tivessem fartura. Ninguém falou aí em liberdade. Liberdade realmente não era uma palavra que o Big Brother pudesse apoiar, porque a liberdade, como eles diziam, é escravidão. Por que eles diziam que a liberdade é escravidão? Porque o homem imperfeito do jeito que é, diante das suas escolhas livres, ele vai cometer muitos equívocos. E a gente vê que realmente é assim. Mas vale a pena, então, tolir a liberdade de todos os homens só porque eles são imperfeitos? Olha que utopia, né, meus irmãos? Quanta utopia! Mas esse livro ficou famoso porque, na sua ficção, ele destacou 3 coisas muito importantes. O poder de uma minoria inteligente para manipular a verdade. Então você só tinha acesso à verdade que eles acreditavam, né? Liberdade não. A verdade era manipulada para aqueles interesses. O grande medo de amar e a descrença no amor, porque o amor enfraquecia quando a pessoa dava vazão às suas paixões, ao seu amor, ela se tornava enfraquecida. E aí a gente fica pensando, será verdade isso? Porque a verdade, o que é a verdade, né? Roberta Saggioli escreveu, ele criou a psicossíntese. Então ele conta uma história, para a gente entender o que seja verdade, ele conta uma história em que havia um poço que era capaz de responder a verdade para quem perguntasse com coerência, para quem chegasse perto do poço e perguntasse o que desejaria saber a respeito da vida, mas que perguntasse querendo realmente saber e não querendo testar, não querendo brincar. Quando o sentimento da pessoa ao perguntar era brincalhão, jocoso, a resposta não saía. Então, um belo dia, um sábio quis saber o que era verdade. E ele foi lá no poço, conforme todo mundo ia lá saber as questões da vida. Ele chegou lá perto do poço e gritou: o que é a verdade? Aí o poço demorou um pouquinho para responder. Depois veio a resposta: você vai na esquina do povoado tal, falou a esquina, que tem um encontro de 3 ruas, né? Na verdade, era um cruzamento de 3 ruas, e você fica parado lá. E você vai ter um insight sobre a verdade. E o sábio então chegou lá na tal esquina, ele encontrou um homem, um virtuoso do violino. E o homem executava uma música belíssima de Vivaldi. Aí eu logo imaginei as 4 estações de Vivaldi, né, no violino, uma coisa divina. E ele se entusiasmou demais com aquele violino e ficou em êxtase ali. Quando ele entrou em êxtase com aquela beleza, ele olhou para um lado, ele viu uma loja de ferramentas, de fios, de arames. Olhou para o outro, ele viu uma madeireira. E olhou para o outro lado, ele viu um artesão, fabricante do instrumento. Aí ele
teve um insight. Ele falou, eureka, né? A verdade é uma síntese. Porque se eu estou aqui ouvindo esse homem tocar esse instrumento, veja quantos elementos foi preciso reunir nessa figura tocando um instrumento. Quantos elementos para fabricar esse violino, o arame, a madeira, o artesão, né, fabricar esse instrumento. Esse homem deve ter passado estudando umas 9 horas do seu dia para adestrar esse instrumento com tamanha beleza. Fora isso, estudar música não é uma coisa de uma encarnação só, nós já vimos isso. Então, o que eu estava vendo ali era uma síntese. A verdade só pode ser uma síntese. Essas são as pequenas verdades. Mas a grande verdade, como que é operado o universo, como nós fomos feitos, né? Por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, essa verdade só Deus as tem. Então, muito bonito esse estudo de Roberta Saggioli, vem complementar, porque a verdade é uma síntese, não está com ninguém, não está num regime de governo, não está numa fé religiosa. Cada um de nós tem uma fração dessa verdade. A verdade é Deus, esse ser infinito e eterno, né, que a gente ainda não compreende. Mas seguindo nossos estudos, que a pergunta que ele faz, que guerra é paz? Por que nós precisamos de tantas guerras para viver em paz? Porque temos a guerra também, as guerras íntimas, né? Jesus, ele disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, simbolizando o nível de busca que o ser humano tem que realizar, porque nós fomos criados livres, simples e ignorantes, né? Assim, ignorante no sentido de ignorar. E através do princípio espiritual que realizou toda essa trajetória evolutiva até se tornar um espírito, deixar de ser princípio, mas ser uma alma, né? Recebeu o sopro divino, a consciência, porque nós nos tornamos seres humanos, nós nos tornamos hominais, digamos assim, entramos no reino hominal através da consciência de nós mesmos, que a nossa diferença, a diferença entre o homem e o animal é muito grande, porque o animal tem inteligência, tem sentimento, tem poder de escolha, muitos deles já têm, mas eles não têm consciência do seu amanhã. O animal não pode planejar o seu amanhã. E essa consciência ele terá através do convívio com os homens, né, com seres hominais. Eles vão aprendendo até também chegar à condição hominal, que não se realiza na Terra, a gente percebe isso. Mas, enfim, nós estamos na nossa consciência hominal, nós podemos planejar o nosso amanhã. De modo que essa utopia do Big Brother, essa utopia de George Orwell, muitos regimes tentam realizar, mas é utópico, porque o homem precisa, através dos seus erros, ele precisa crescer espiritualmente e progredir, porque a nossa meta é a perfeição, não é assim? Então a guerra é paz nesse sentido, de que a gente precisa guerrear contra os nossos próprios erros, contra os nossos próprios equívocos, para alcançarmos a paz. Tem até uma música de Adler, né?
Almir Sattler, onde ele diz: ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Eu sempre repito esse verso porque ele é muito sábio, né? Assim, então a guerra, no final das contas, ela nos leva à paz. Não precisamos pegar mais nas armas. Hoje estamos vivendo uma guerra bacteriológica, né? Onde a humanidade toda está envolvida, não produzido por algum povo, por alguma pessoa, mas produzido pelas nossas próprias imperfeições de ainda precisarmos nos alimentar dos nossos irmãozinhos animais, né? E isso faz com que esses vírus, essas bactérias que estavam se desenvolvendo nos animais, passam para o organismo humano. E vamos sair vitoriosos, porque a inteligência humana é capaz de se organizar para vencer essas guerras e nós vivermos em paz. E depois ele diz que liberdade é escravidão. Tá certo, a liberdade nos traz muitas escravidões também, porque quando nós escolhemos errados, nós nos tornamos refém dos nossos próprios erros. Criamos prisões para a nossa própria alma. Quantas pessoas são escravizadas nas suas crenças? Quem diz isso não sou eu, é Nietzsche. Nietzsche, ele diz que o homem é 95% escravos. Nietzsche, o anticristo, ele é maravilhoso. Porque é escravo das crenças, escravo dos vícios, escravo do poder. Quando o homem chega ao poder, ele não quer perder de jeito nenhum, porque o poder traz a ilusão de ser amado, né? O que nós precisamos é de amor. O nosso coração está pedindo socorro para nós sermos amados. E aí, a gente, quando tem o poder, que todo mundo fica bajulando, que todas as pessoas querem agradar, a gente tem a sensação que isso é amor. Mas tem um amigo meu lá da rádio de Barra Manso, Yara Araújo, que ele falava assim: Leila, você perde o poder para você ver, as pessoas até mudam de direção. Quando eu perdi meu emprego, ele disse assim, as pessoas que não tinham mais o que me dizer, elas mudavam de direção, assim, na rua, quando me viam, elas mudavam a direção, entravam numa loja, só para não ter que falar comigo, e pensando que eu pudesse chegar perto delas e pedir um emprego, né? Assim, quem está desempregado hoje sabe o que é viver nesse egoísmo, dentro desse egoísmo humano, né? Enfim, meus irmãos, a liberdade traz responsabilidade. Se nós não tivermos responsabilidade dentro da nossa liberdade, nós vamos realmente construir dores para a nossa vida, prisões, né? Assim, por isso ele tem uma certa razão em dizer que liberdade é escravidão. Você fica escravo dos seus valores. Como diz Nietzsche, muitos de nós somos escravizados à crença. A minha crença é que está certa, a sua está errada, eu que tenho a verdade, você não tem. Então traz separação também os nossos equívocos. Mas é por aí que a gente vai aprender. Nós precisamos dos erros, porque quando nós erramos vem a dor, e a dor é uma grande escola na nossa vida. Quando nós estamos sofrendo na pele, como todos nós temos sofrido, né, nesse mundo de expiações e provas, a gente está aprendendo a ser melhor. E não é Deus que manda o sofrimento, como diziam os existencialistas, né? Sartre fez aquela peça As Moscas, que eu até já contei para vocês, dizendo isso, que Deus era sádico porque nos fez imperfeitos e depois nos punia pelas nossas imperfeições. Não é nada disso. Deus não nos pune.
quem nos pune somos nós mesmos, porque nós somos herdeiros das nossas escolhas. Nós temos liberdade para escolher. Como dizem os Espíritos, a escolha é livre, mas a colheita, pela lei de Deus, ela é obrigatória, porque Jesus falou com todas as letras: a cada um será dado segundo as suas obras. E por último, o nosso Orwell fala que ignorância é força, e realmente é. Quando junta um bando de pessoas acreditando numa mentira, aquilo vira uma força, fica uma quase verdade, vamos dizer assim. Você acreditar em alguma coisa equivocada, você se torna mais forte, porque você diz assim: não, eu tenho que seguir esse caminho e só esse me serve. Tudo bem, serve para você. E cada ideia maluca tem muitos seguidores, né? Assim? Então a ignorância constitui uma força. E só o conhecimento nos liberta dessa força. Nós já estamos no nosso momento final, né? Já terminamos, mas na semana que vem nós vamos dar continuidade, porque tem uma história linda que está no livro de Rubem Alves, chamada A Pipa e a Flor, que eu quero ler e conversar com vocês a respeito disso. De todo jeito, muito obrigado a George Orwell por esse estudo maravilhoso, por essa premonição, até um livro de ficção científica, realmente científico, porque nós vivemos hoje um bebê, né? Digamos BBB, um Big Brother Brasil. Nós já estamos vivendo isso com relação ao mundo, pode ser Big Brother World, podemos dizer assim, Big Brother World, onde todos nós temos notícia no momento exato que a coisa ocorreu, e estamos vivendo um século maravilhoso de transformação. Basta que nós desenvolvemos olhos de ver, como disse Jesus: se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem ruins, quantas sombras haverá em ti? Que advertência maravilhosa, meus irmãos. Vamos olhar o melhor de todas as coisas. Olhar o melhor que cada irmão possa nos apresentar, porque sabemos das nossas imperfeições e por isso sabemos das imperfeições de todos nós. Vamos ser mais tolerantes, mais fraternos, buscando essa bandeira da caridade, que, como dizem os amigos espirituais, fora da caridade não há como a gente ser melhor, porque a caridade é um treinamento para nós nos tornarmos seres amorosos. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.